Muito bom dia a todos. Vos digo mais uma vez, Shalom. Principalmente o canal que é vosso, é nosso. Como é teu, é meu. Já é o nosso canal. Porque eu estou nesse canal para transmitir e tu estás nesse canal para acompanhar. Por isso que eu te digo que é nosso canal, o 07 TV. Mas, consoante sempre eu digo que o canal tem vários programas. Você até pode... E eu sempre, um dia como sextas-feiras, sempre sextas-feiras, nunca falhe, não posso te deixar assim, que está na Bíblia. Pronto, vamos no objetivo que nos leva aqui, porque muitos não sabem que a Bíblia contém várias promessas, várias coisas difíceis a compreender. Mas Deus tem seus homens, Deus tem pessoas que ela dorme, acorda, medita sempre a lei do Senhor. Como você vê os cientistas, não param de fazer buscas para poder apresentar à sociedade, à humanidade, aquilo que devem fazer dia a dia. Nós também somos cientistas da Bíblia, embora que a Bíblia não é uma ciência. Mas quem medita a Bíblia dia e noite, quem medita, quem lê a Bíblia e tem um entendimento espiritual e que Deus, Ele próprio, através do Espírito Santo, consegue explicar algo que está na palavra do Senhor. E chamamos isso a revelação e a inspiração. Mas vamos abrir nossas Bíblias, que hoje vou te trazer um sujeito, vou te trazer algo importantíssimo para você e eu beneficiarmos nesta manhã ou neste dia aqui da sexta-feira. Numa das cartas do São Paulo aos Efésios, capítulo 6, começa o versículo 12 aí. Vamos ler no versículo 12. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Querido Pai Celestial, acabemos de ler um só versículo desta carta, mas eu creio que esta palavra lida, que agora se torna uma palavra falada, que se torna uma fé, que se torna uma vida para quem ouvir isto. Simplesmente pela sua ajuda, que eu te peço agora, unja meus lábios, prega, conforme o Santo Paulo disse ao Timóteo, prega no tempo favorável ou não favorável. Se esse tempo que tu a pregar pode ser um tempo não favorável,
Mas, Senhor Jesus, obrigado por dar essa ocasião de eu poder estar em frente deste ecrã, em frente de um púlpito invisível, que não estou vendo toda essa multidão, essa gente, mas com sua ajuda, eu sei que pela fé, que tem muitos dos teus filhos aos cantos do mundo que ouvirão esta palavra e esta palavra os dará fé e vitória. No nome do Senhor Jesus Cristo, pedi assim, amém. Caros amigos, caros amores, eu e você já fizemos uma leitura. Eu e você já verificamos o que foi escrito nesta carta. Que a nossa luta não é contra seres humanos. Muitos pensam disto. Que vou pregar simplesmente a Bíblia para lutar contra tal fulano, aquele aí. Mas o Paulo nos indica a luta que temos contra os poderes. Estás a ver onde muitas das vezes os cristãos de nome que não receberam poder para lutar contra quem? Você, como não sabe quem que deve lutar contigo, contra ti, estás a ir contra os irmãos da igreja. Você virou contra o pastor, está vendo? Por você não saber a quem deves lutar contigo, a quem deves prestar a luta, você está a virar a tua luta dentro da casa. É como um irmão dentro de uma família que tem medo de lutar fora com as pessoas da rua, só sabe lutar com seus irmãos em casa para mostrar que ele é forte. Não. A irmandade não se destrói. Se você aprender a lutar, aprenda a lutar com as pessoas de fora. Muito bem. Então, por isso que hoje o nosso sujeito, o combate. Mesmo o profeta Brana, o irmão Brana pregou isto. E é uma referência para mim. Pregação deste precioso irmão Brana é uma referência. Já li o apóstolo Paulo. Por que não ler mais o irmão Brana, que é o profeta próprio de uma era como esta? Mesmo que você desconheça, como disse Paulo, quem ignora, ignora. Mas eu não sou ignorante. E vamos diretamente no assunto. Na pregação, o combate. O tema é o combate. Então, no combate, o que é que muitas das vezes você não sabe, mesmo que a Bíblia dizendo aquilo, mas você não sabe, conforme eu já disse no princípio, a quem combater, a quem você deve combater, quem é que você deve combater. Você está a combater com a pessoa que não devias combater. É lá onde muitas pessoas estão a arranjar problemas, por não saber qual é a luta que ele está a prestar. Quem está a lutar com o irmão dele em casa não terá uma vitória de luta. Quem está a lutar com sua esposa em casa não será classificado como um lutador vencedor.
Você pode vencer tua esposa na porrada em casa. Você pode vencer na luta contra teu irmão em casa. Ninguém vai te classificar. É uma vergonha até. Mas vou te mostrar. Porque você um cristão não pode lutar com um cristão. Um filho de Deus não presta luta com um outro filho de Deus. É que isto é, um ministro de Deus não estará no seu púlpito só para lutar contra, denigrar o outro, pela raiva, pela frustração, pela inveja, pela concorrência, rivalidade. Você nunca viste que esses são frutos da carne? Que Paulo disse aos Gálatas. Se você verificar esse tipo de comportamento, que nós aplicamos às vezes em quando, são frutos da carne. E alguém que está em Cristo Jesus é conduzido pelo Espírito Santo. Que os frutos do Espírito Santo é que deve tomar preeminência na sua vida. Nós vamos ver enquanto o que já acabamos de ler, que a nossa luta, afinal de contas, os homens, mas é contra os espíritos malignos nos lugares celestiais. Caros irmãos, temos uma grande luta a livrar sempre. Dia a dia. Temos espíritos maus que nunca viste. Que Paulo revela aqui. Que você está distraído pelo comer do teu irmão. Está distraído pelo vestir do teu irmão. Está distraído pelo cabelo da irmã na igreja. Está distraído pelo casaco que usou um irmão. Mas escuta, os que você deve enfrentar são os espíritos maus nos lugares celestiais que estão. Até próprios que praticam a bruxaria, a magia. Eles, essas horas que eu estou a pregar, estão já numa dimensão, pode ser que estão nesses lugares. Muitos pensam que é sua noite que todos trabalham. Essas horas estão fazendo encantações. Estão fazendo coisas que estão perturbando você. Que estão atrapalhando você. Muitas das tuas orações não conseguem subir bem. Porque tem espíritos maus no lugar celestes. Celestiais ali. Não vale a pena pensar que o mundo como você vê, que o mundo está só assim. Você vê alguém fazer encantações para que não caia chuva. Ele falou com quem? Com Deus. Um bruxo, um feiticeiro, que está a fazer encantações, cerimônias, vocês estão a vendo, para que a chuva não caia. Para que haja trovoadas. Mas estão lhe vendo assim, está a fazer coisas. Não é porque ele está a pedir a Deus. Como nós às vezes pedimos. Eu posso pedir a Jesus. Se estou a fazer uma atividade dele. Em ar livre. Posso dizer que Senhor Jesus. Fazendo o teu trabalho. Que a chuva hoje não caia. Até que eu acabo essa obra. Porque eu pedi a Jesus Cristo. Mas quando um bruxo faz isto, ele pediu a quem? Porque tem espíritos maus que você não sabe, que eles também chamam. Por isso que você vê alguém quer te fazer uma demonstração. Aí não precisa que ele seja um santo. Satanás, ele precisa ter. Deus é que nos pede sermos santos, para que Ele também aproxima-te ouça, né? Daquilo que queres conversar com Ele. Mas Satanás, quanto mais você é sujo, também mais
que ele também te entrega o que você quer. Estás a ver? Então nós temos, vou no assunto diretamente, os espíritos maus nos lugares celestiais. É por isso que o combate é um tema que eu quero te dar hoje. O combate é o que é. O que significa o combate? Um combate, aliás. Um combate é uma prova de força. Está vendo? É teste das forças. Quando você quer lutar com alguém, é se testar forças. Em qualquer coisa que se chama luta. Em qualquer coisa que nós chamamos lutar. É algo que nos mostra que é uma força. São testes de força. Está vendo? Você não pode lutar com alguém sem saber a força que ele tem. Ou você quer testar aquela pessoa, se te bater, sabe que ele tem mais força. Muitas das vezes isto. Nós vejamos, por exemplo, os indianos faziam um fogo. Na história, sabemos isso. Eles metiam, colocavam um certo número de homens de pé, pegando uma corda para testar a força. Quer dizer que o objetivo era de puxar, ver aqueles que puxaram os outros até ao fogo, são aqueles que venceram, que têm mais força. Então, pegava mesmo número de pessoas, se 10 homens aqui, 10 homens lá, na mesma corda. Agora vamos se puxando para testar quais são que têm força de puxar os outros até ao fogo. Os indianos faziam isto para testar o fogo, aliás, a força. Então, não só isto, mas nós vimos que para desenvolver isto, o grande combate que existe agora, veja agora, que existe entre a igreja e Satanás. Sabe que hoje em dia a igreja simplesmente está lutando com o diabo. E é grande luta mesmo. A igreja de Jesus Cristo está em luta contra o diabo. A igreja e o Satanás estão em luta. E é uma luta que está se livrando na última era. Você sabe que o Satanás já lutou vários ringues com as igrejas. Agora o último ringue é este. Ele já sabe, quando está se dizer que é o último ringue, aí já não brinca mais. Aí parece que já se treinou. Depois da primeira porrada, passou aqui. Mas só que, meus irmãos, eu quero te dizer, sabe que Jesus Cristo prometeu que a igreja dele, no São Mateus 16, ele diz que eu edificarei a minha igreja em cima desta pedra. Glória a Deus que ele não prometeu edificar a igreja em cima de um homem. O homem não podia aguentar com esses ataques do Satanás. Mas em cima de uma pedra. Pedro, ele disse, Pedro, em cima desta pedra, mostrou Pedro que em cima desta pedra que eu edificarei, não em cima do Pedro, quanto mais muitos pregadores eram aí. A igreja de Cristo não está nas mãos de um homem. Mesmo o Vaticano não consegue segurar a igreja de Jesus Cristo. O Vaticano, ele tem que segurar outros assuntos, menos
a igreja de Jesus. Porque Jesus Cristo nunca ele irá dar a igreja dele nas mãos de um homem. O homem vai largar aquilo. Vai deixar cair. Por isso que ele sabia que a rocha e a pedra pode vir as águas, pode vir a chuva, tempestade. A rocha não vai deixar cair. Você sabe uma casa construída com as pedrinhas, as rochas, o alicerce. Então, nós viemos entendendo pela revelação que a rocha que ele falava é a revelação. A igreja de Jesus é baseada, é sentada em cima de uma revelação. Porque é a revelação que divulga, que faça conhecer quem é Jesus. Como ele é. E isso que fez Pedro saber quem era Jesus. Por isso que ele disse que em cima desta revelação mesmo, que já conseguiste saber quem sou eu, a minha igreja ficará em cima disto. E saberá sempre quem sou eu. Mesmo as obras que eu irei fazer, a minha igreja saberá. Mesmo os mensageiros que hei de enviar, a minha igreja reconhecerá. Mesmo o Espírito Santo que irei distribuir nas pessoas, a minha igreja tomará conta. Por quê? É a revelação que a pedra onde a igreja senta. Vamos diretamente. Mas lá Jesus disse que esta minha igreja que eu irei edificar, não é que os homens edificaram, que os homens palharam, que os homens fizeram uma grande igreja mundial, com muita riqueza. Não é isso que ele disse, mas que a minha igreja, as portas do inferno, não poderão vencer essa igreja. Então, é por isso que eu te disse que o diabo pode se preparar, se multiplicar a sua força. A promessa já foi dada, que nunca vencerá a igreja de Jesus. Ele está vencendo as igrejas dos homens, construídos pelos estatutos dos homens. Pelo estatuto dos homens que essas igrejas existem. Os homens fizeram igrejas e criaram estatutos. E esses estatutos é que eles fazem não marchar com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo você não pode lhe criar um estatuto. Se ele próprio é um condutor, hoje faz isso, amanhã faz aquilo. Ele é Deus presente. Ele não, porque não terei mais trabalho a fazer amanhã, então faz um estatuto único. Não. Não. É aí que as igrejas dos estatutos, elaborados por um certo grupo de pessoas, ou uma pessoa individualmente, os outros encontraram o estatuto elaborado como uma empresa particular daquela pessoa. Nós vejamos, nos países os nossos governantes criam instituições, leis, a instituição do país. Às vezes introduzem lá umas leis para proteger ele, proteger alguém, proteger alguma coisa de mal que virá por ele. Mas na igreja de Cristo isso não existe. Que não é um estatuto que você vai colocar na tua igreja para dizer que eu posso fazer isto, mas você já sabe, o estatuto diz isto. Nós só verificamos o que a Bíblia diz, mas a igreja, o que diz o estatuto da igreja? Essas não são empresas fundadas pelos homens.
Mas o dono dessa igreja tem um livro chamado Bíblia. É o único estatuto dele. Que ninguém pode fazer outro estatuto. Porque ele diz que a minha igreja edificarei ele. Se nós já temos nossas igrejas, agora a igreja de Jesus está onde? Que ele edificou. Que ele edificou. E vamos a comparar o que crê a igreja de Jesus que ele edificou e o que nós cremos. E aí o problema. Porque temos uma guerra, uma batalha. A igreja e Satanás. Esta grande força de Satanás. Satanás tem uma grande força. E nós desejamos falar também da grande força de Deus na sua igreja. A grande força de Deus colocou aquilo na igreja para a igreja se afrontar com a grande força de Satanás. Estás a ver onde está a igreja agora? Falando do combate. O combate. O apóstolo Paulo bem especificou aí que o nosso combate nunca foi contra os homens, contra os vizinhos, contra os amigos, contra familiares, mas contra aqueles espíritos que entram nas pessoas. Porque muitas vezes você vai dizer que, mas por que nós condenamos isso? Porque o diabo é que introduz esses vícios nos homens. Por isso que quando corrigimos esse comportamento, se a pessoa abandonar aquilo, essa pessoa será bem-vinda, um bom amigo para nós todos. Um homem normal na sociedade, na igreja, na vida cristã, no mundo cristão. Então, agora, este grande combate está seguindo desde muitos anos. Esse combate começou aonde? Nós queremos saber a origem de cada coisa que existe. Quando uma coisa existe neste mundo, teve começo, teve seu princípio. E nós queremos saber esse combate entre Satanás com a igreja de Deus. Começou aonde? Quando? Eu quero avisar o irmão, ou a irmã que está me acompanhando. Isso era um teste, uma experiência que Jesus queria lhes fazer para ver que o nome dele, que o mestre, até Judas podia crer em Jesus por ver aqueles milagres. Os milagres que Judas estava a experimentar é para crer em Jesus. Mas os milagres que os apóstolos estavam fazendo agora, depois da igreja de Jesus começar, não é para os apóstolos crerem em Jesus. Eles o creram, mas para mostrar que Jesus já estava com ele, mesmo não aparecendo, mas Jesus continuou estando com eles na forma do Espírito Santo. Porque ele que estava a continuar a fazer as mesmas obras. Estás a ver a diferença? E não, você não despreza os milagres atuais. Os milagres que está se fazendo nos homens santos, nos homens que têm a verdade. É Cristo fazendo aquilo. Mas, deixa eu te dizer, existem imitadores. Os imitadores imitam. Nós vimos os que imitaram Paulo. Os que imitaram Paulo, qual é o fim deles? Deixa alguém imitar os milagres. Se ele está a imitar a Bíblia, ou está a imitar como? Mas ele devia ter o homem que faz milagre. Não é imitar milagres. Os milagres não se imitam. Tem que ter o milagre, que é Jesus. Quando você ter quem opera milagre, até você, dono do corpo, vai começar a admirar. Eu não estou a saber isso, como é que está se fazendo. Está a ver?
Agora, quem imita tem seu fim. O diabo é grande imitador. Nós sabemos que há mais poder em Deus do que Satanás. Sabe que Deus tem mais poder do que o diabo. Deus, quando Ele deu ao seu povo a melhor coisa para combater Satanás, o que é que Ele deu ao seu povo? Para melhor combater Satanás, deu a palavra. Porque a sua palavra é igual a Ele. Deus é a palavra. São João disse isso, a palavra é que se fez Jesus, se fez carne. Deus é a palavra. É por isso que se você quer vencer o diabo, descobre onde há a palavra verdadeira, a palavra da hora, a palavra do teu tempo, é que faz vencer o diabo no tempo da luta. O diabo lutou no tempo de Paulo, venceu uns, poucos lhe venceram, que tinham a palavra. E a palavra estava ao Paulo. E ao decorrer das eras, vimos que Deus sempre tinha alguém que representava, que tinha a boa semente, que guardava a boa semente, para os outros virem ter. Sempre assim. E a igreja de Jesus Cristo é uma igreja que foi prometida em 7 escalas, que nós chamamos 7 eras. 7 escalas que a igreja tem que atravessar, e cada escala tem que haver uma palavra para o tempo deles. E esta palavra é que vence o Satanás com a luta que existe naquele momento. Eu não sei, você não vai vencer o Satanás com a mensagem de Noé. Hoje, se você usar aquela maneira que Noé lutou com ele, Satanás diz, essas coisas, Noé me venceu, eu fui mais multiplicar outro treino. Eles podem vir lutar comigo com isto. Você nunca viu até no mundo aqui as guerras no tempo de Hitler, as armas que se usou. Se usar mais aquilo hoje, há países que vão te desprezar. Vê só o tipo de armas que usavam no tempo colonial, sobre as guerras de colônios aqui. Aquele tipo de armas não é. Hoje em dia tem AKM. São mais diferentes, sofisticados. Tem hoje em dia calibres mais maiores. Tá vendo? Tem mais bombas do que antigamente nos anos 50, anos 60. Vê tipo de armas. O diabo também, a luta dele, nós não vamos usar, mas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que se usou no tempo de luta, para expulsar um demônio. Eles, isso aí, nós não vamos começar mais a usar, que não, Adão e Eva comeu maçã, hein? Comeu maçã e por isso que ficaram nus. Tá vendo? Senão vamos começar a ir procurar essa árvore anda onde. Mas, muitas das vezes as pessoas não sabem. Agora, se eu te falar da árvore da vida, que esteve lá, você não sabe que havia lá 2 árvores. A árvore da vida, você conhece essa árvore aqui? E aonde está? Então, por isso, meus irmãos, a luta que temos contra os espíritos, e eu já comecei a te mostrar um pouquinho como que os espíritos malignos estão nas igrejas, nos servos, que se chama servos de Deus. Mas sem obediência da palavra, e sem palavra da hora dele. Eu não nego que as pessoas são servos de Deus, mas sem palavra do seu tempo. Que Deus seja louvado, porque eu estive no outro lado, eu estava pregando, sem saber que, afinal de contas, eu tinha uma promessa de adquirir armamento
A armadura, como diz Paulo naquele mesmo capítulo 6 dos Efésios. Não é fazer uma igreja chamada igreja arma da salvação, armada da salvação. Ou igreja que você vai chamar combate espiritual. Combate espiritual, vamos combater espiritual. Você própria, te vendo, nem própria palavra não tens. Só estão te ensinar umas pequenas coisas, tipo algo de brincadeira, que vamos lutar com o demônio, vamos dar socos assim. Vamos estudar quando ver uma criança que anda a girar muito na cama. Essa que você está a chamar é revelação. Quando vê uma criança que ainda mija na cama, revelação. Isso é que é revelação? Você está a brincar com os demônios ou quê? São brincadeiras. São pequenos jogos que você está a aprender aí. Mas própria a palavra tem que te mostrar que os demônios estão mesmo em ti. Demônios no ângulo religioso já estão contigo. Tem demônios que são especialistas, simplesmente que o diabo lhes diz que vão nas igrejas, se tornam religiosos e começam a abafar muita coisa que Deus disse para os cristãos viverem. Hoje eu só ando a ouvir pessoas dizer que não, nós quando andamos, o diabo anda nos dizer, vão enfraquecer cristãos de não orar muito. Muitas vezes eu digo, isso são coisas de brincadeira. Orar muito, mas você não tem vida de Deus. Vai orar no quê? Se orar, é estar em comunhão com Deus, conversar com Deus. Você vive mal. Nunca vieram dizer que vamos destruir pessoas para não viver a palavra, só para não orar muito. Que tipo de revelação? Até por isso que eu nunca vou seguir um testemunho de um ex mágico, de um ex feiticeiro, tipo que é um revelador. A palavra tem a revelação. Você pode não multiplicar palavras, você pode não fazer uma oração de um dia, mas se você teme Deus, viva a palavra, Deus estando em ti, pronuncia a palavra, Deus vai cumprir. O diabo está castigando religiosos, pessoas que começam a jejuar 20 dias, 21 dias, dormem no chão. Mas é o diabo que está a fazer isso. Começa a lhes dizer que andam a pé. Por exemplo, nós na nossa cidade aqui, andam a pé, um grupo de pessoas começa a andar com paus na rua, outras pessoas começam a ir orar na rua, grupo, estar a recitar orações, fazer trajeto de quilômetros, e ele chama aquilo sacrifício, que tem que fazer um sacrifício a Deus de andar a pé. As pessoas fazem trajeto, voltam em casa cansado, e não sabem o que ele ganhou. Para eles, já fizemos um sacrifício a Deus. É castigo de demônios. São espíritos na forma de religião que estão lhes punindo assim. Pessoa não come, fica aí. Não, quando vou morrer de fome. Depois de morrer de fome 21 dias, o que é que você resultou a Deus? Diga-me ainda. Nada que você notou. Pelo contrário, vai querer comer muito para recuperar a sua saúde. Nos dias seguintes. Demônios. Eu podia pegar esse tema mesmo. Demonologia no estado religioso. É aí que podia furar bem, te demonstrar muitas coisas que você cumpre nas igrejas. São demônios que orientaram aquilo. Não é Deus. Nem a Bíblia não interpretou assim. Mas são espíritos que entraram, invadiram até próprio o servo de Deus. E o servo de Deus faz o quê? Ele está cheio de demônios e começa a vos ensinar doutrinas dos demônios. Isso está mesmo na Bíblia, a realidade. Deixem de ver o que o Paulo disse, que existe a doutrina dos demônios. Estão sendo ensinados nas igrejas. Deixem de ver aqui, parece na Bíblia, aqui no
no Timóteo, capítulo 4. Timóteo, capítulo 4. Oh, lá, lá. Eu gosto muito falando da Bíblia. Tenha paciência de ouvir isso, porque eu sei que o diabo não gosta que as pessoas escutam a pregação. Se fosse músicas, coisas assim, queria dizer que por que cortaram muito cedo assim? Tá vendo? Mas deixe ainda procurar essa parte que você poderá ver o que a Bíblia diz. Doutrina de demônios. Onde é que está escrito isto? Vamos ver aqui. Parece no Timóteo. No Timóteo, né? Mesmo Timóteo. Há pessoas que vão querer proibir, proibindo as mulheres casarem, ou os homens casarem. Escuta, aqui na minha Bíblia, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 até 3. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Vão tirar muita gente na fé da Bíblia, a fé verdadeira da palavra. Muitos vão os afastar. Está vendo? Apostasia. Afastando pessoas da fé própria da palavra, dando ouvidos a espíritos enganadores. Está a ver que eu estava a dizer que os espíritos enganadores já estão nas igrejas. O diabo combate mais a igreja do que outra coisa. Essa é a igreja que está a lhe destruir, que está lhe batendo pelo poder, proibindo, dando ouvidos a espíritos enganadores. Hoje as pessoas dão mais ouvidos aos espíritos que lhes enganam nas igrejas ou nas pregações e a doutrinas de demônios. Afinal, há igrejas que ensinam coisas dos demônios. Doutrinas de demônios. E você estava a pensar que os demônios só estão nos quimbandeiros, só estão na magia, estão aí. Estão nas igrejas. Nos púlpitos, pregando doutrinas de demônios. Há boas pessoas que receberam demônios através dos outros. Pegou doutrina dos outros que ele está pregando, sem saber que são demônios que trouxeram aquilo. Por isso que você está vendo, demônios saem de um país para outro, para ir pregando essas coisas, pela hipocrisia de homens que falam mentiras. Está a ver? Tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento. Está a ver pessoas, hoje até temos doutrina de demônios, que estão a proibir até casar. Que você só não pode casar, não pode nascer. Está vendo? Como você já não pode nascer, tenha só um filho, tenha só se chega, vamos isso. Estamos a ver. Até não pode comer cabrito, não pode comer porco, não pode comer frango, não pode comer peixe. Temos doutrina de demônios assim. São quimbandeiros que faziam essas coisas. São bruxos. Quando você vai ter com ele, vai te dizer que você já te fez esse tipo de tratamento, mas não come peixe, não come isso, não pega água, não molha chuva. São coisas de demônios. Mas hoje em dia, já são doutrinas. Pessoas chamam aquilo nossa doutrina. Hoje em dia, as pessoas pregam tradições nos púlpitos. São demônios que fazem esse tipo de propaganda. Você verás um pregador a pregar a tradição. Não, tradição nos casamentos, tradição nos óbitos, tradição. Nós temos várias tradições. Tradições nas nossas festas, nas nossas culturas. Não, nós somos assim, nós somos africanos, nós somos europeus, nós somos.
Tudo aquilo são tradições. Se você vir aqui na África, os casamentos, não sei se entenderam aquilo mal, os casamentos desde os seus antepassados, os casamentos era cobrança de produtos ou de alimentos, de artigos. E como aquilo entrou no sangue das pessoas, mesmo que a palavra diz que o casamento é uma escolha de duas pessoas, o casamento é um voto de duas pessoas, e o casamento pertence a Deus, porque é uma instituição que Deus é que começou, não é a tradição, nem as famílias. Para Deus, Adão e Eva se casarem, não houve uma tradição nenhuma. Era simplesmente Deus é que disse que o homem deixará. Vocês dois se unirão. É uma lei de Deus. Mas hoje em dia as famílias já se intercalam nisto. A África não quer largar isto. Se um pregador condenar isto, oh lá lá, vai dizer, dai ao César o que é do César. Jesus quis nenhuma vez que ele, nem próprio o apóstolo Paulo, disse que em casamento chama-se César. Jesus disse, César Augusto era o Estado, o governo de cada país. Quando o nosso Estado pede coisas, segundo as ordens do governo, demos. Mas há coisas que os apóstolos disseram, nós não podemos parar de pregar Cristo. Pedro e João disseram isto. Será que vamos obedecer a vocês ou a Deus? Nem tudo que os apóstolos obedeceram. Se para proibir dizer a verdade, isso sacrificar as suas vidas. Não deixaram. Mas em outros ângulos, até próprio Pedro ou Paulo disse que toda a autoridade vem de Deus. Obedeceis aos chefes, aos governantes. Mas quanto para proibir o nome de Jesus, negaram. Então, devemos equilibrar as coisas. Então, tudo aquilo é para mostrar a você que nós não somos rebeldes de uma autoridade, de um país ou de um governo. Mas nós, nenhum governo deste mundo que pode tentar nos tirar de Jesus e nos substituir uma tradição ou adoração de um tradicional. Glória a Deus que o nosso país de Angola permite que adoremos Jesus. É só os próprios demônios que invadem as igrejas com falsas doutrinas de demônios, não é um governo que proíbe. Então, tudo isto é para eu estou continuar dizendo-te que, meus irmãos, as tradições na África. Pastores a perguntar se o irmão já deu quanto pela fatura cobrada na família. Oh, Deus, ajuda-me. Um dia vou pregar sobre as tradições e o cristianismo. Como que aquilo não está da bem. A tradição, o cristianismo tradicional está nos incomodar. O cristianismo veio, mas encontrou as tradições e os demônios dessas tradições que seguram essas tradições não querem nos abandonar. Invadiram as nossas igrejas. Mas, queridos irmãos, parece só um pastor que aceito eu, sendo mal falado nas famílias dos crentes. Pouco me importa se aquilo, se as tradições, as famílias vossas, não reconhecem a palavra, não reconhecem que o casamento começou a Deus, não é aos homens, mas como se fosse Deus, não tem nada a ver aí. Mas próprios teus pais não querem ir crer o Deus que você creu, que te deu o casamento. O Deus que já te deu o marido, não te deu o marido lá fora da palavra, não. Mas essa gente que estão lá fora da palavra, estão à espera
que vocês que são os crentes, para ir se mergulhar nas ideias tradicionais. Triste. Eu sou um pregador revolucionário. Sou mesmo um revolucionário. Porque a Bíblia é minha defesa. A palavra me defende. E a palavra é minha força. Por isso que eu nunca... Irmão, se você quer fazer rituais tradicionais nos teus casamentos lá, teu casamento, não me convida lá. Pastor, quer te convidar no meu casamento lá da família, onde vais fazer tantas cerimônias. Tem que tirar um copo de cerveja, de vinho, para ir colocar na boca de um teu pai ou de um irmão do papá. Tem que ir se ajoelhar diante dele e bater esses rituais assim 3 vezes. 3 vezes lá. Tem que estender pano ou esteira ali. Aquela esteira, depois de tudo que vai se entregar, tem que pôr naquela esteira. Depois de fazer isto, aquela esteira não pode voltar com tal, tem que ficar com alguém, ou aquele pano. São rituais que não tem princípio no casamento. Oh lá lá, meu Deus, Deus me ajuda. Me ajuda pela sua palavra, que o Satanás parece já está se assustando. Que este homem quer mais me atacar nesse lado, porque esse é um lado que eu já consegui as igrejas. As igrejas já pregam que se você não... Primeiramente, as igrejas dizem, irmão, tem que ainda dar uma parte da apresentação. Tem que preparar umas coisas, faz um envelope, escreve. E assim a tradição. Irmão, depois leva umas bebidas, a noivação. Depois, irmão, pede a fatura. Quando vão te pedir tudo aquilo ali, trabalha, não dá quilape, trabalha, dá tudo, não fica com dívida. Até irmãos que estão se condenar, dizer que tu a dever. Tenho dívida através do meu casamento na família. Mas a família te deu a filha deles. Você está a assumir. Mas ainda tem que dizer que tu a dever. E lá também estão a cobrar. Quando é que você vai dar a nossa dívida? Dívida. Quer dizer que a própria filha deles se tornou uma mercadoria vendida. Mas nas bocas deles não estamos a vender. Mas quando você está a cobrar, é o quê? Não é venda. Se você não vendeu a tua filha, deixa. Você me cobrou 1 milhão de kwanzas, eu te trouxe 100 mil. E eu te digo que não fiquei com 900 mil. Será que você não vai me cobrar? Não vais me cobrar? E se você me cobrar, quer dizer o quê? Você não me vendeu algo? Tá. Não vale a pena estar mentindo, porque são demônios que estão nos incomodando. São doutrinas. E na boca sou servo da verdade. Eu estou cheio da verdade. Eu estou na palavra. Pior, não estou na palavra da hora. A palavra da hora tem lá aquelas coisas de rituais das famílias. Tem lá. Uma pergunta. Você, pelo menos, que recebeu a palavra da hora, a palavra da revelação, a luz do entardecer, tem essa parte que você anda a pregar. Tem lá. Se não tem, por que você defende uma coisa dessa? Um pagão, eu pelo menos, um pagão. Se minha filha é pagão, ou alguém da nossa família não conhece Deus, está a me trazer coisas, como o tio que me dá, eu vou tirar e me ofereceu. Não é porque, caso é uma oferta. Me deu oferta. Mas eu não vou lhe pedir coisas. Nós podemos perder tudo por devido a Cristo. Paulo perdeu.
Você diz, oh, mas será que eu vou perder? Como nós somos da palavra, então os que estão fora do mundo ganham, porque andam lhes dar isso. Será que nós, Paulo disse, eu vou perder tudo que era ganho para mim, para ganhar Cristo. Acabou. Acabou. Ganha Cristo na tua vida. Não através das coisas. Então, a guerra que nós temos é esta. E já te mostrei, falando disto, eu sei que estou em guerra. Mesmo eu que estou falando isso, sei que estou em guerra. Sei. Mas a palavra é Deus em mim para me dar a vitória nisso. De momento, eu posso parar por aí sobre a nossa pregação. O combate foi bom. 1 hora de falar disto foi bom. Não é um prejuízo para ti. Mas foi bom que isto chegasse a ti. Senhor Jesus Cristo, muito obrigado por este tempo. Devemos demorar com tuas coisas, porque são essas coisas que nos edificam. São essas coisas que nos dão a melhor estratégia de lutar com o nosso inimigo. Nós vejamos os boxeiros, para ir livrar uma luta, treinam. São treinados antes de ir se apresentar ao público. Nós vejamos os futebolistas, quando querem jogar, treinam. O desejo deles é de ir ganhar o jogo. Nós também, ao ouvir a sua palavra, é um treinamento para ganharmos a fé, antes de livrarmos a batalha, num momento qualquer que o inimigo nos aparece, que quer lutar conosco. Obrigado por esta verdade, mas que essa verdade liberta todos aqueles que são teus. Conforme deixaste o céu, vieste no mundo para ajudar-nos, para nos dar a sua estratégia que houve lá no céu, que os anjos como que venceram. Agora nós também já somos mais que vencedores, como disse o apóstolo Paulo. Tudo já pedi no nome maravilhoso do nosso querido Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro Deus. Amém, Jesus. Obrigado, obrigado. Isso foi útil para ti e para mim. Eu creio que a palavra de Deus sempre foi boa para quem reconhece que é a palavra de Deus. Foi sempre má para quem vê que isso são coisas de loucura. Mas que Deus te abençoe de qualquer maneira que a palavra te encontrar. Muito obrigado. Até já. Sexta-feira estaremos juntos de novo. Obrigado.